Sim. Então, foi um momento interessante em nosso último episódio. Tenho certeza que você foi abençoado e teve algum entendimento em alguns dessas coisas com as quais estamos lidando. Eu oro para que Deus lhe dê mais luz, mas o mais importante é que você também nasça de novo. Ok, o mais interessante sobre isso é que nada que você possa fazer sozinho e sozinho pode fazer você entrar no reino de Deus, pode lhe dar acesso ao reino de Deus. Isso só pode acontecer se você nascer de novo. Isso só pode ser se você aceita Jesus como Senhor da sua vida, e tenho certeza que você teria feito isso. Mas se você não fez isso, e acho que tem que fazer rápido porque não é importante, ou melhor, eu dizer que não adianta entender e não fazer isso. Ok, tudo bem. Então, hoje olhamos para o segundo módulo, lidamos com as implicações e o significado do novo nascimento. Agora que nasci de novo, o que isso realmente significa? O que isso significa? O que isso significa? E muitas coisas em torno disso. Tudo bem, então disso, essas são as coisas que devemos observar e examinaremos muito em breve para que, no final do dia, você seja capaz de entender o significado do novo nascimento em sua vida e ser capaz de aproveitá-lo, apreciar o fato de que você nasceu de novo e o que isso realmente significa. O que aconteceu, então poder aproveitar seus benefícios, é importante. Então vamos lidar com a coisa principal aqui. Tudo bem, o conteúdo principal do que estamos falando, o significado desse novo nascimento. Número 1. O novo nascimento implica que você tem um novo natureza. Eu repito. O novo nascimento implica que você tem uma nova natureza. 2 Coríntios capítulo 5. E acho que o versículo número 17, vamos dar uma olhada, será muito maravilhoso. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Coisas velhas se tornaram novas. Tudo bem, então, é um novo quê? Criatura, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então, eu gostaria que você entendesse muito claramente que é uma nova natureza, como expliquei e abordei em nosso último episódio brevemente, enquanto eu estava explicando as questões da paligenesia. O irmão Paulo escreveu muito claramente e disse, portanto o homem que está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova criatura, é uma nova criatura. Na verdade, Paulo escrevendo mais tarde, eu acho que em Gálatas, ele disse que nem importa é a nova criação. Então o que está aqui é que você é, olhe para ele, disse, nova criatura. Você é uma nova pessoa criada, sendo uma nova criatura. Isso é simples, é autoexplicativo, é muito claro, mas meu nariz continua o mesmo. Eu ainda sou eu? Bem, você não é você. O que ainda é você é o corpo, o que ainda é você, é a alma. A alma. Em termos de mentalidade, em termos de atitudes e hábitos, pode não ter mudado imediata e instantaneamente, mas o que você real, que é o espírito, foi recriado, renascido e Paul descreveu como uma nova criatura. Na verdade, diz ele, Kainos Pneumaticus. Lembre-se do que Jesus disse, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Não se esqueça disso. João capítulo 13 versículo número 6. O que é espírito é espírito. 6 de 7. O que é espírito é espírito. O que é carne é carne. O que é nascido da carne é carne. O que nasce do espírito é espírito. E então ele disse, a menos que você nasça de cima, quem está lá em cima para dar a luz a você. O Espírito de Deus, o próprio Deus, Deus se torna seu Pai. E você, no sentido de que seu espírito é renascido por Deus como tal que você adquire uma nova natureza, você se torna novo a ponto que agora você retornou à ordem original,
ordem originalmente pretendida que Deus fez desde o início, que Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E daí? Acontece no novo nascimento, é que Deus o traz de volta a esse ponto. Na verdade, às vezes podemos dizer que é ainda melhor. Então, cai nos pneumáticos, nova espécie de seres espirituais. Esse é o seu espírito, não sua alma, nem seu corpo. Tudo bem, e seu espírito é o verdadeiro você, é o homem real, a Bíblia chama cara, nasceu de novo. Então você tem uma nova natureza. E parte dessa compreensão da nova natureza é que você se tornou a justiça de Deus. Por que justiça? É uma natureza. Veremos isso mais quando fizermos o curso sobre retidão. Número 2. O novo nascimento como uma nova herança. Em outras palavras, por causa do novo nascimento, você recebe uma nova herança. Tudo bem, você é de as coisas que Deus tem para você. Ok, então olhe para Efésios capítulo 1 e versículo 11. E vamos ver isso rapidamente, Efésios 1 e 11. Ele disse, em quem também obtivemos herança, obtivemos uma herança. Veja Romanos capítulo 8 e versículo 16. Sim, vamos. Eu começo do versículo 15 mesmo, vai ficar muito bom, pois você não recebeu o espírito de escravidão novamente para temer, mas você recebeu o espírito de adoção pelo que testemunha com o nosso espírito que somos os filhos de Deus. Tudo bem, então vocês são os filhos de Deus e se filhos então herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros unidos com Cristo. Você entende isso? Você entrou em uma nova herança porque nasceu de novo. Você tem uma herança com Cristo. Você agora é um herdeiro de Deus. Agora é importante que você descubra o que você herdou, é importante que você descubra o que Deus possui e as coisas que pertencem a Deus que lhe foram dadas. Sua própria parte. Como o filho pródigo, que disse, dê-me minha própria parte da herança. O que é importante que você descubra, sabe, que a história do filho pródigo não é negativa. É apenas que esbanjou, estragou e tentou viver fora da presença do pai. Ele tentou se desconectar de seu pai. O filho pródigo não é, em última análise, ruim, pelo menos ele sabia que tinha uma herança e a pediu. Ao contrário do irmão mais velho que parecia não saber. Ok, então você tem. Para descobrir a herança que você recebeu, você herdou pela virtude de ter nascido de novo, isto é, o novo nascimento confirma uma herança em você, como Deus. Filho, você tem que descobrir e então se apoderar deles, para que você possa ter uma vida boa e aproveitá-los, aliás, aproveitá-los. Ok, certo, o terceiro. Uma das implicações do novo nascimento é que você tem uma nova família, sendo filho de Deus, você é um membro da família de Deus. Efésios capítulo 2 e versículo 19. Membro, você faz parte da família de Deus. Hebreus capítulo 2 versículo 11, Jesus nos chama de irmãos, seus próprios irmãos e fala com Deus. Ok, no capítulo 8, clamamos a Abba Pai, Romanos 8, 15. Portanto, somos uma família e Jesus é o primeiro entre muitos irmãos. O primogênito. Ele é o irmão mais velho. Ele é o primeiro nascido. Tudo bem, a Bíblia diz que ele pode ser preeminente entre todas as coisas e ele é o primeiro a ser gerado. Ele é o primeiro ressuscitar dos mortos, mas nós somos seus irmãos e suas irmãs. Na verdade, isso é o que Jesus disse uma vez que estava ensinando. Ele disse: aqueles que ouvem minhas palavras, que receberam minha palavra, são meus irmãos. Elas são minhas irmãs e minhas mães. Você está aí? Esta é minha família. Ok, então isso faz parte da sua família. E então deixe-me aproveitar esta oportunidade para dizer que Deus é seu Pai. Deus é seu Pai, o Pai do seu espírito, mas não o Pai de sua carne. Lembre-se de que você nasceu duas vezes. Tudo bem para cada filho de Deus. Ok, veja agora você é chamado por Deus.
É o pai do seu espírito, seu pai terreno é o pai da sua carne. Você só precisa entender isso. Então você tem uma nova família da qual Deus é a fonte, o chefe dessa família. Seu pai, meu pai, Jesus quando ressuscitou dos mortos Maria Madalena quis agarrá-lo. Em Marcos capítulo 16. Na verdade, ela disse a Maria, não me toque, diga aos meus discípulos, diga aos meus irmãos, vou ver o Deus deles, meu Deus e seu pai, meu pai. O que então isso faz de você uma nova família? Tudo bem. Então, vemos também outro importante. Apontam os mesmos pensamentos. Ele fala sobre o novo status. O novo nascimento coloca você em um novo status. Tudo bem, você agora é um filho de Deus. Apenas isso, mas você também é um padre. Você é um rei. Você é um embaixador de Cristo. Ok, então encontramos Apocalipse capítulo número 1 e sacerdotes para o nosso Deus, para o seu Deus. Você está comigo? Ele fez de você um rei. Ele fez de você um sacerdote. Você chegou a um novo status. 5. E se você começar a ler do versículo 17 para baixo, deixe-me ler para você. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Agora, pois, somos embaixadores por Cristo. Então isso coloca um novo status em você. Isso coloca um status de que você é um filho de Deus. Ok, isso coloca um status, você é como ninguém, sem esperança no mundo. Mas agora você é um filho de Deus. Mas não apenas isso, você se tornou um rei, você se tornou um padre. Você se torna um embaixador de Cristo. Agora isso é importante. O importante é o novo status, uma nova família, nova herança, uma nova natureza. Você está aí? O novo nascimento lhe dá um novo nome. Tudo bem, é um novo nome. Eram chamados de cristãos. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, eles foram chamados de cristãos em Antioquia. Mas há um versículo interessante no Antigo Testamento que diz, aqueles que são chamados pelo meu nome. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, os que são chamados pelo meu nome. O nome de Cristo, ok, cristãos que são chamados pelo meu nome. E assim temos um novo nome em Cristo, temos um novo nome, um novo nome. Na verdade é até interessante que a maioria das pessoas, seus apóstolos, muitos deles, ele mudou seus nomes e deu a eles um novo nome, um nome que reflete sua nova identidade, quem eles se tornaram. Ok, o último, o novo nascimento fez de você um cidadão do reino de Deus. Lembre-se do capítulo 3 de João, a menos que você seja nascido de cima. A menos que você nasça de novo, você não verá o reino. A menos que você nasça da água e do Espírito, você não entrará no reino de Deus. Você deste reino. Um cidadão do país de Deus. Ok, Efésios capítulo 2 no versículo 19. João capítulo 3 versículo 4, 5 e 6 e Hebreus capítulo 12 versículo 22, você veio para o Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Tudo bem, então você é um cidadão deste amado país que é de Deus. Essa é a questão. Isso é incrível. Estas são algumas das implicações. Eu não acho que seja exaustivo, mas acho que isso ajudará você a começar o caminho da descoberta. Ok, então você tem uma herança, você tem um novo nome, uma família, um novo status de tudo isso. Você está aí? Você é um cidadão do reino de Deus. Lembre-se, o que Jesus pregou foi o reino de Deus. Arrependa-se. O reino de Deus está próximo. Tudo bem, agora você faz parte do reino de Deus. Agora você é um cidadão do reino de Deus. É importante que você entenda como acontece neste reino, como é executado, seu próprio papel, sua própria posição, seu papel único. Lembre-se de que você também é um rei. Então você precisa coisas feitas. Você desempenha seu papel e é exatamente isso que você chama de seu destino, sua própria missão no reino. Sim. Então chegamos ao final com essas questões e se eu tiver dúvidas, eu as farei, caso contrário, eu as farei no módulo 3.
Mas seria bom se houvesse perguntas agora que eu pudesse respondê-las antes de olharmos para o próximo módulo. Sim, se isso ficou claro, podemos prosseguir para o próximo módulo e, em seguida, podemos lidar com o módulo 3. É interessante. É uma coisa linda. É muito perspicaz de outra forma. Oh sim, tenha um dia abençoado.